gente amada, gente querida, gente linda, que saudade de vocês, meus amores. Vocês acharam que eu tinha morrido, né? Eu não morri não, mas esse canal aqui vai morrer. Trouxe até aqui a carta da morte, porque hoje a gente vai encarar a morte. Essa carta aqui, ó, gente, nem dá pra levar ela tão a sério, né? Olha essa morte aqui, gente. Só assusta uma criança, né? E quem estuda tarot sabe, ela vem de uma pegadinha de Maia, vem num trio. A morte, o mal e o tempo. E eu teria muitas coisas para falar sobre essas outras ilusões, mas hoje eu vim aqui para falar da morte. E, gente, eu procrastinei demais para fazer esse vídeo aqui, porque, né, a morte, ela só funciona como uma ilusão porque a gente tá na matéria. E na matéria a gente é muito identificado com o ego, e eu também sou muito identificada com o ego. Claro, estou aqui na matéria e não acho gostoso passar por um luto, mas eu passei por tantos lutos nos últimos tempos, foram tantas coisas que eu encarei ali de luto, que eu falei, cara, um a mais, um a menos, olha, realmente não ia fazer muita diferença, e eu resolvi matar o canal. E eu achei que essa data de hoje fosse uma data muito simbólica, porque antes de ontem foi aniversário da pessoa que foi meu melhor amigo nessa vida, e aniversário de vida dele, né? E hoje é o aniversário de morte dele. Como eu não acredito em morte, só acredito em transformação. Essa é uma data que todo ano me faz lembrar dessa finitude, me faz lembrar de que a vida é esse ciclo. E sabe, gente, eu tô percebendo que não é só comigo, eu tô percebendo que tem um monte de gente que trabalha com tarô, que trabalha com a espiritualidade, que trabalha com oráculos principalmente, que tem tido esse chamado, sabe, assim, pra transformar, pra mudar. Eu até ensaiei uma volta, vocês devem lembrar, né? Mas que acabou não rolando, porque resistência é uma coisa muito doida, porque a gente sabe que tem que fazer uma coisa, a gente quer fazer essa coisa, e vem a resistência e vem trazendo um monte de desafios e coisas que a gente não tá esperando. Naquela semana que eu falei, vou voltar, eu descobri que eu tava com um problema, eu tive que fazer 2 cirurgias, ainda tenho que fazer mais uma, mas eu tô bem, tá, gente? Pra mim teve uma coisa que me deixou ainda mais abalada, que foi no mês passado, faz um mês e pouco, eu tive um acidente de carro. Eu não fui culpada, mas mesmo assim foi um baque. Veio uma moto na contramão, na curva, ela tava em alta velocidade e meu carro bateu nessa moto. Era um menino que tava dirigindo, um menino novinho, assim, ele voou pro meu carro, eu vi o rostinho dele, sabe? Foi uma coisa bizarra, gente, assim, aquela noção de que tudo pode acabar assim, que tudo pode se transformar assim. E eu passei por uma situação ali muito pesada, assim, porque, claro, fui ajudar o menino, mas tava numa cidade que eu não tenho uma rede de apoio, que eu não tenho família, não tinha quem chamar naquele momento, assim, era eu e eu. Mas tudo que eu pensava era naquele menino, na mãe daquele menino, e eu queria que ele ficasse bem, eu queria ajudar, eu queria fazer qualquer coisa. E nem pensava se eu tinha sido responsável, se eu não tinha sido responsável, só pensava que, meu Deus, é um menino que tem tudo na vida, pode fazer coisas incríveis. E, enfim, ele tá bem, tá, gente? Inclusive, eu só consegui seguir minha vida de verdade quando eu vi que ele tava bem, realmente. Mas eu fiquei muito impactada. Pra mim foi muito chocante perceber que não só a minha vida poderia acabar, mas, assim, o quanto que as nossas escolhas também podem impactar na vida de uma outra pessoa. O fato de eu ter ficado forte ali naquele momento pôde ajudar esse menino e ele se recuperou. E o quanto que eu era mais forte do que eu imaginava também, porque eu tava ali por mim, não tinha ninguém ali por mim. Isso me pegou profundamente e eu percebi que, cara, não tem como adiar nada. Não tem mais como ficar falando, depois, quando eu tiver um tempo, quando a câmera tiver direitinho, quando eu tiver silêncio. Não dá mais, não tem mais como. Eu preciso fazer essa transformação, porque eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui. Eu tô bem, tá, gente? Não tem nada acontecendo comigo, assim, mas eu não sei, você também não sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui. Tudo pode se transformar de uma hora para outra. Então, chega de procrastinação, tô aqui, tô trazendo a morte desse canal, tô trazendo essa transformação na minha vida toda, em todos os setores da minha vida. Já está acontecendo, por isso que tem uma série de lutos acontecendo, mas ao mesmo tempo, essa transformação traz novas possibilidades, vem com um novo ânimo, com uma nova vontade, e eu venho percebendo que isso é uma coisa que muitos profissionais do tarot estão passando, né? Essa necessidade de fazer uma informação a mais, de ir mais profundamente. O tarô, ele é só uma ferramenta de tradução de um outro mundo, um mundo das ideias, né? De um mundo mais sutil.
Mas essas mensagens, elas chegam de várias maneiras, a gente não precisa só do tarô para isso. Então eu já queria fazer isso, eu já queria ter trazido essa transformação pro canal há muito tempo. Só que eu fui procrastinando, né? Porque cada hora era um problema, cada hora era uma coisa. Chegou um momento que eu falei, cara, antes feito do que perfeito, porque eu preciso fazer. O que eu ouço dos meus mentores, o que eu ouço da minha essência, o que eu ouço da minha voz interior e que eu tô deixando pra lá, porque não existe um momento perfeito e não vai existir esse momento perfeito, então vai ser agora mesmo. Até aproveitei que eu tava mais arrumadinha hoje, porque eu saí com a minha filha e tal. Eu falei, cara, vai ser hoje, eu vou sentar na frente da câmera, eu vou começar a falar que nem uma doida, vocês que me aguentem. Mas isso porque eu passei já por um luto do canal, vocês não estão sabendo, mas eu já passei por esse luto aqui do canal. Eu já parei, pensei, fiz barganha, né, de tipo, cara, se eu fizer mais um pouco e tal. E chegou num momento de aceitação. Eu tinha muito receio de fazer essa mudança no canal e de não ter aceitação, sabe? De não ter aceitação das pessoas. As pessoas, pô, mas eu só quero tarô, eu só quero saber se ele volta. Só que eu já não tava fazendo nem vídeo de tarô, então chegou nesse momento do luto, da aceitação mesmo, de falar assim, cara, tá tudo bem. Se eu chegar em 3, 4 pessoas, de repente, entendam o que eu tô querendo dizer e isso sirva pra elas, isso ajude a vida delas a ficar mais fácil, mais palatável, então valeu a pena. Claro que eu vou continuar trazendo tarô nessa transformação, óbvio que sim. Ser taróloga, saber usar o tarô, saber falar sobre o tarô, interpretar o tarô, é uma das minhas versões, é uma das coisas que eu sei nessa vida, mas não é a única coisa que eu sei nessa vida, é parte do que eu sou. Agora, se eu parar pra pensar de uma maneira geral, pra mim fica muito claro que o que eu sou de verdade é uma tradutora. Eu tenho muita facilidade para ir para o mundo de lá, para o mundo das ideias, para o mundo sutil, para esse mundo abstrato. Eu chego lá com uma facilidade muito grande e eu consigo trazer para cá. E isso é em tudo, tá, gente? Eu sempre vivi muito mais nesse mundo de lá, nesse mundo das ideias, nesse mundo dos sonhos, nesse mundo abstrato, nesse mundo sutil, do que nesse mundo da matéria. Isso desde pequenininha. É o que eu faço, por exemplo, como artista plástica. É o que eu faço como psicanalista, né? Eu consigo enxergar ali aquele arquivo acástico, aquele inconsciente coletivo, eu consigo ver mais ou menos a trajetória, o que a pessoa tá fazendo. É o que eu faço como mãe, é o que eu faço como amiga, é o que eu faço como mulher, é o que eu faço. É o que eu sou, tradutora do mundo de lá para o mundo de cá. É o que eu sei fazer. É isso que eu vou fazer aqui, eu vou continuar indo para lá e trazendo pra cá, não só o tarô. Gente, isso é uma coisa importante, tá? Desde o início, quando eu vim com a ideia de começar o canal lá atrás, olha, faz tempo. Eu comecei a ter essa ideia, era 2012, né? Quando eu passei também por um processo de morte, só fui colocar em prática em 2018, 2019, quando eu passei por uma outra morte e para trazer essa transformação precisei passar por essa outra morte agora. E já sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era em 2018, 2019. Eu sempre morrendo e renascendo, sempre me transformando, até porque é isso que meu Kiron me pede, né? E esse canal vai ser transformado também. Era minha ideia desde sempre, desde que eu comecei ali o canal, fazer com que ele começasse com o tarô como uma porta de entrada. Eu sabia que eu precisava fazer isso. Eu sempre soube que isso era um propósito. Só que na minha cabeça foi assim, cara, como é que eu vou chegar em ouvido de gente com isso? Porque de repente as pessoas não querem saber disso. Isso que eu tenho como um caminho, como uma verdade não absoluta, um aprendizado, né? Quem diz que alguém quer saber disso? Aí eu pensei, cara, tem uma coisa que eu sei, que as pessoas pedem muito, que as pessoas são muito curiosas, que é o tarô. As pessoas sempre me pediram leitura de tarô, as pessoas sempre quiseram saber mais sobre o tarô, porque o tarô, ele é maravilhoso. Ele traz as regras do jogo, ele mostra como que a nossa vida vai acontecer se a gente continuar agindo de um jeito ou de outro. Mas o tarô também, ele pode deixar a gente preso, porque ele cria uma esperança. Só que se a gente tiver só esperança sem a ação, a gente fica preso. E eu acho que isso começou a pegar pra mim. Principalmente porque, gente, eu ainda faço consulta de tarô, tá? Tento fazer o melhor possível, dou o melhor de mim nas consultas, mas existe uma diferença gritante nas vidas que eu acompanho há anos, das pessoas que só fazem a consulta de tarô, para as pessoas que fazem a consulta terapêutica.
Claro que também, para você entrar no processo terapêutico, você tem que entrar de corpo e alma. Muita gente se assusta com o processo terapêutico porque ele traz a luz. Então, quando ele coloca a luz, ele também coloca ali as nossas sombras em evidência. A gente consegue enxergar coisas que muitas vezes a gente não via e que muitas vezes a gente não quer enxergar, mas que quando a gente encara com carinho, com amor e a gente consegue realocá-la, né, fazer uma alquimia, transformá-la em algo, as pessoas ganham vidas muito mais profundas, com muito mais propósito, né, conseguem deslanchar. Claro que o processo terapêutico ele não é simples, ele não é de um dia para o outro, mas eu percebo essa diferença gritante das pessoas que fazem ali só consulta de tarô comigo, as pessoas que fazem ao longo de um tempo ali a consulta terapêutica e tudo mais. A transformação é muito grande, assim, sabe? Muito grande. Eu fico muito feliz de saber, muito feliz de ter participado da transformação de tanta gente que eu amo, né? Que faz a terapia comigo, que eu vejo ali com muito orgulho, com muito amor, com muita felicidade, assim, as transformações. As pessoas aprenderam a transformar e eu vou aprendendo com essas pessoas também, porque a vida é uma troca. Mas nas minhas consultas, você perceber que as pessoas tinham muita dificuldade de modificar as coisas para modificar o resultado que elas esperavam do tarô e da vida. E não adiantava ali eu ficar só colocando o tarô, porque ele ia indicar sempre o mesmo caminho, porque a pessoa não estava mudando ali a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de sentir, para que ela também obtivesse um resultado diferente. E foi isso que me fez voltar com esse canal. Na verdade, assim, a minha vida até tá andando bastante, mas não adianta a minha vida caminhar bastante eu não criar aquilo que eu vim criar, sabe? Então é isso, eu voltei para esse canal que me deu muita alegria, que eu me dediquei muito já durante um tempo, que fez com que eu criasse laços pro resto da vida, infinitos, eternos, de reencontros mesmo. Eu gosto desse canal. E esse canal tem potencial para que eu ame esse canal ainda mais, sabe? É isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais, eu quero servir mais. E não adiantava mais eu ficar surda para essa vozinha aqui de dentro que tava berrando, gente, berrando que eu precisava fazer isso. E eu quero, claro, continuar trazendo esperança sem expectativa, mas eu quero trazer ação. Como boa ariana que eu sou, né? Eu sou uma pessoa da ação. Dá vontade de chacoalhar as pessoas, às vezes, falar assim, gente, pelo amor de Deus, bora perceber que se a gente não fizer, se a gente não agir, se a gente não tentar fazer de uma outra maneira, não vai dar certo. A gente tem que fazer dar certo, gente. Porque essa vida, ó, passa muito rápido, sabe? A gente tem que se dar o direito de viver aquilo que a gente quer viver, que a gente tem que viver. E foi por isso que eu voltei aqui, gente, porque eu sou uma grande entusiasta da ação. Voltei e trouxe comigo não só o tarô, mas todas as minhas outras vivências, todas as minhas outras experiências, para que eu consiga ser mais genuína com vocês, para que eu consiga ser mais verdadeira com vocês, para que eu consiga ser mais completa com vocês. Então esse aqui vai ser um canal de busca de soluções, de busca de propósito, de busca de acender a luz. Se as coisas não estão boas, se vocês não estão gostando do jeito que a coisa tá, bora junto, vamos tentar achar uma solução junto, sabe? Vamos tentar procurar como que a gente consegue ajeitar isso. Mas eu sou a mesma, gente, a mesma de sempre, a mesma do tarô, a mesma das lives que eu pretendo voltar também a fazer. Exatamente a mesma pessoa, Coru. Jamais hei de querer ser a guru. Só Coru, não sou a guru. Ó, gente, gostei disso. Eu sou a Coru, mas não sou só guru. É isso. Não sou só guru não, gente. Nem quero ser, não tenho essa pretensão, não quero. Não quero ter que me encaixar num conceito, numa caixinha, numa ideia que não pode mudar de lugar. Não, eu tô aqui buscando o meu próprio propósito de vida, a minha própria trajetória. A gente tá na mesma, vivendo as mesmas coisas, no mesmo mundo, na mesma dimensão. Eu tô aqui porque eu vibro parecido com vocês. Se vocês estão vendo esse vídeo, com certeza tem algo em mim que provavelmente ressoa em você. Eu espero que eu mude de ideia muitas vezes ainda, e que eu cresça muito ainda, e que eu evolua muito ainda, porque é justamente assim que a gente cria uma vida com mais propósito, com mais profundidade. Foi o que a gente veio fazer nessa vida, crescer e lembrar de quem a gente é. E eu não sou dona de verdade absoluta nenhuma, gente. Eu tô aqui procurando meu propósito, procurando meu caminho.
espero encontrá-lo e espero também poder ajudar você a encontrar o seu. E é claro que o tarô vai continuar aqui, porque o tarô é um caminho, sim. O tarô ele pode trazer respostas, mas ele é um caminho imediato, pouco duradouro. Eu quero que a gente tenha soluções mais duradouras. Eu quero que a gente consiga, de fato, não só perguntar para o tarô se a gente vai conseguir algo que a gente quer, mas eu quero que vocês aprendam a conseguir o que vocês querem. E é isso, a gente precisa de um remédio um pouco mais forte, um pouco mais potente que o tarô para preencher essas dores, né? De ansiedade, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da culpa. A gente precisa de um remédio mais potente, mais duradouro. O tarô, ele às vezes pode ser muito paliativo. Eu entendo gostar do tarô, eu também gosto muito do tarô, então o que eu posso falar para vocês é que eu não vou deixar de trazer mensagens, recados, conselhos da espiritualidade, inclusive usando essa ferramenta que é o tarô, vou continuar fazendo isso, mas vou usar outras ferramentas também. A gente tá passando por esse momento de filtragem. E se eu sei algumas chaves, se eu tenho algumas reflexões, se eu tenho o conhecimento de alguma coisa que pode ajudar outras pessoas a passarem por essa mudança também, que às vezes pode ser muito sofrida, né? Que pode ser muito difícil, muito complexa, mas se eu tenho alguma coisa e eu não dividir isso, gente, é que nem a parábola dos dons, sabe? Da Bíblia. Se eu não dividir isso, se eu enterrar isso, se eu deixar isso guardado, gente, eu vou ter perdido a minha vida, perdido o sentido de ter tido isso, de ter, conseguir ter esse contato maior com o mundo de lá, seja através do desenho, né, seja através da arte, seja através do tarô, seja através das minhas meditações. Mas se eu não trouxer esses insights, essas reflexões, eu vou acabar perdendo o sentido também, então eu preciso trazer. Aí fica uma lição que eu aprendi pra minha vida e que eu gostaria que todas as pessoas que eu amo aprendessem também, que é jamais deixar que o meu ego me prive ou não me permita fazer o trabalho que eu tenho que fazer para o todo. O trabalho que você tem que fazer para Deus, o trabalho que você tem que fazer para uma força universal maior. Mas é isso, a gente veio fazer um trabalho maior, sabe? Eu vou falar disso mais em outros vídeos e tudo mais, né? Recados que eu tenho recebido, mensagens que eu ando canalizando. Mas é isso, se o nosso ego faz com que a gente esqueça que a gente precisa fazer um trabalho pro todo, cara, perde o sentido da nossa vida, perde o propósito da nossa vida. E aí, claro, tudo começa a ficar truncado, tudo começa a dar errado, sabe? A gente não sabe por que é. Pô, é porque a gente não tá fazendo o que a gente veio fazer. Então isso daqui que eu tô fazendo é a minha parte nesse quebra-cabeça, é a minha parte nesse esquema. Eu sou uma tradutora do mundo de lá para o mundo de cá. É isso. Vou começar a falar para vocês as coisas que eu tenho traduzido, que eu tô entendendo. Eu quero dividir isso com vocês. Não quero ir dormir sabendo de uma coisa que eu podia ter ajudado de repente alguém. Vou ter dedo apontando pra mim? Vou! E daí a gente tem dedo apontado o tempo todo. A vida é um tal de olhar pro outro, achar que o outro é o outro, perceber no outro alguma coisa que eu preciso tratar em mim. E essa é a vida. Então, bora continuar fazendo o que tem que ser feito sem medo de ter dedo apontado, porque se tem um dedo apontado, provavelmente é porque eu tô fazendo meu trabalho. Eu não vou mais permitir que o meu ego ou que o ego de qualquer outra pessoa me impeça de fazer um trabalho pro todo. Um trabalho que eu acredito, um trabalho que eu acho que é importante, um trabalho que eu acho que se chegar em uma ou duas pessoas eu já fico feliz. Eu espero que você seja uma dessas pessoas, que a gente vá junto, porque na verdade a gente já está junto, já somos juntos. O canal aqui continua sendo um canal de tarô, mas é também um canal de astrologia, de mistérios, de história, de arte, de ocultismo, de filosofia, de psicologia, de terapias integrativas, aquilo que eu for na minha meditação, depois de meditar, eu sempre peço ali um insight, sempre peço uma reflexão, e eu medito todos os dias, tá, gente? Isso daí é uma coisa que eu tenho muita disciplina mesmo. Então, é isso. O que eu intuí que eu tenho que trazer pra vocês e que faz parte desse meu universo, de coisas que eu sei, de coisas que eu conheço, de coisas que eu estudei, eu vou trazer aqui pra vocês. Então é isso, gente. Essa volta aqui foi um chamado,
Na verdade, foi mais um puxão de orelha ali do lado de lá, para que eu viesse para cá, chamar vocês para fazer essa jornada junto comigo. E se você quer ficar comigo, cara, eu prometo para você que eu vou tentar ser uma boa companhia. E eu tô muito animada de você ser minha companhia também. Deixa aí nos comentários se você quer vir comigo nessa jornada pretensiosa de tentar me ajudar e tentar te ajudar e tentar deixar fazer com que essa vida seja um pouco mais palatável, um pouco mais leve, de trazer mais leveza, de trazer mais alegria, de dividir tudo que eu aprendi, gente, tudo que eu aprendi. Não quero deixar isso guardado, não. Menino, negócio do acidente, imagina se tivesse acontecido alguma coisa maior e aí eu fiquei procrastinando, deixando pra depois, e tanta coisa que eu aprendi, tanta coisa que eu entendi e que tornou minha vida mais fácil, que tornou minha vida menos sofrida, que me fez passar agora por lutos que poderiam ser devastadores. Ele não tá gostando, ó, gente, olha que coisa doida, eu ouvi um negócio do meu ouvido. A minha filha morre de medo dele. Mas assim, lutos que poderiam ser devastadores, mas que na verdade eu aprendi ali uma lição, eu aprendi ali uma coisa que esses lutos na verdade fizeram com que eu crescesse e que eu transformasse dor em alegria. Hoje, só hoje, não sei se é só hoje, mas hoje eu não vou te pedir pra curtir, eu não vou te pedir pra compartilhar, eu não vou te pedir pra se inscrever no canal se você não é inscrito. Você faz isso se você quiser, se você sentiu ali afinidade comigo, se você acha que alguma coisa que eu falei ressoou com você. O que eu vou te pedir é para que você me dê essa chance de acompanhar aqui e de ver se alguma dessas coisas que eu vou falar, alguma dessas coisas que eu vou dividir com vocês faz sentido para vocês. Já falo para vocês que eu vou trazer muita mensagem, muito recado, muito conteúdo canalizado e eu gostaria muito de tê-los do meu lado. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo. Sou eu, a mesma Coru de sempre, só um pouco mais velha, com as suas loucuras, com as suas inseguranças, com o seu temperamento, com as suas esquisitices, com mais pressa de fazer o que tem que fazer, com mais noção da urgência da ação, porque a gente tá passando por um momento bem complexo. A gente vem passando por esse momento bem complexo há muitos anos, mas ele tende a ficar mais complexo ainda, né? Então é isso, tô de volta. Nem Mercúrio retrógrado dessa vez me fez procrastinar isso. Tô gravando isso daqui por volta do dia 20, o momento que eu tinha aqui, porque é difícil eu ter um tempo também, né, gente? A vida é louca, a vida é corrida. Eu aproveitei aqui um momento, não sei quando que eu vou conseguir editar isso pra colocar no canal. Eu acho que eu vou esperar sim passar o Mercúrio retrógrado, ainda não sei. Mas talvez deixar passar meu aniversário, que é dia 5 também, porque, né, acaba o inferno astral. É isso, é melhor feito que perfeito. Eu vou editar e já vou jogar. Eu ainda não sei quantos vídeos vão ser por semana, eu ainda não sei o formato, eu ainda não sei nada, absolutamente nada. Só vou fazer, é isso. Só vou colocar pra frente. Se você curtiu a ideia, se você gostou, me deixa saber, me deixa te servir, me deixa te ajudar, me deixa amar você. E vamos junto nessa, gente, porque a gente já é junto. A gente já é junto, já estamos juntos. Então vamos junto nessa. Beijo pra vocês. Amo vocês. Tava com muita saudade de vocês. Tem muita coisa ainda que a gente vai fazer junto, gente. Beijo, beijo, beijo.